Isso é para dizer para vocês que quando eu mexo, quando eu falo, né? E Deus, ele disse, haja luz, através da fala dele, ele modificou, ele trouxe mudança, ele formou o mundo. Olha como nós somos tão parecidos com Deus. Quando eu digo isso, eu mudo o cérebro e a mente de uma pessoa. Eu mudo o tamanho do cérebro de algumas pessoas. Estamos aqui com mais um episódio do Fala Vale Podcast. Estamos com uma pessoa que parou um pouquinho da agenda dela para atender a gente. Um cara que é sensacional, eu tenho só elogios para ele. Ele que é filho do senhor Elton e da dona Nazária, marido da Regina, que também é médica, pai da Graziela, do Rodrigo e da Laura. Com vocês, Elton Alves Ribeiro de Carvalho Júnior, doutor Elton. Seja bem-vindo, doutor Elton. Gustavo, obrigado pela oportunidade, obrigado a todo mundo aí que está nos assistindo. Vai ser um momento de troca de experiências e falar um pouco tanto sobre saúde quanto também sobre política. Isso e a experiência que a gente tem tido aí na cidade de São José dos Campos e em toda a região. Eu estou muito feliz com a presença do senhor aqui. Obrigado por mais uma vez, ter parado um pouquinho a sua agenda, que está um turbilhão, né? Mas verdade. A gente está aqui para bater um papo. Eu gostaria de saber um pouquinho de quem é o senhor. Se apresente um pouquinho para nós aí. Quem que é o Dr. Elton? Tá bom. O Dr. Elton é um cara muito simples, que nascido em São José dos Campos. Ali eu construí a minha história. A vida toda eu morei ali, só saí para estudar. Mas um dia eu me formei médico no ano 2000 e desde lá eu tenho atuado na cidade como médico e como cirurgião. Mas em 2016, em virtude de todo o movimento fora Dilma, eu acabei me enveredando para a política e acabei sendo eleito como vereador, o 5º mais votado, e depois a cidade escolheu me reeleger como o 3º mais votado da cidade. Uau. E eu exerci o 2º mandato. No meio do 2º mandato, eu acabei entendendo que havia uma perspectiva para a saída como deputado estadual. Coloquei meu nome à disposição da cidade e a cidade acabou me levantando para um novo voo. E hoje eu exerço meu mandato como deputado estadual. Estou lá na Alesp, 1º mandato. E tem sido importante o trabalho ali junto do governo, exercendo meu trabalho no legislativo, fazendo leis, fiscalizando também, principalmente o poder público na área de saúde, uma vez que a Alesp possui 2 médicos, né? Um é o Dr. Valdomiro, de Rio Preto, e o outro sou eu. Então, a perspectiva de alguém da área de saúde, um profissional da área de saúde, na visão política é extremamente importante. Então, creio que tenho tido um valor importante no exercício ali do meu mandato. Bom, basicamente essa é a minha história. Sou cristão, sou da igreja da cidade, em São José dos Campos, uma igreja que tem feito uma diferença muito grande na cidade, tem transformado muitas vidas. Eu estou ali na igreja nos primórdios, quase desde a fundação do mundo. Eu tenho 50 anos de idade, mas eu fui para essa igreja com 1 ano de idade, quando meus pais mudaram de uma outra região aqui de São José e acabamos fixando raízes ali na igreja da cidade, a antiga primeira igreja batista de São José dos Campos. E de lá eu nunca saí. Eu falei pro pastor Carlito Paz que eu tenho mais tempo de igreja da cidade do que ele. Eu só não tenho mais tempo do que o pastor Conrado. Esse sim é desde a fundação do mundo. E nos conte um pouquinho sobre a sua criação. Como é que foi você, menininho, e depois como que foi o seu despertar para a medicina? O despertar da medicina veio bem tarde. Veio aos 18 anos, 19 anos. Mas durante a minha infância, uma infância normal, como a de qualquer criança, até os 10 anos. Quando foi aos 10 anos de idade, eu acabei ficando doente e comecei a ter um quadro que pode parecer estranho, mas eu tinha muita sede, muita fome e eu ia ao banheiro para urinar a cada 10 minutos. E com isso eu fui desidratando, desnutrindo
e em menos de 3 ou 4 dias, a minha mãe notou uma extrema diferença, eu não parava de ir no banheiro para urinar. E quando ela chegou no banheiro, na privada, estava um caminho cheio de formigas. Isso indicava que tinha açúcar na minha urina. Então, minha mãe suspeitou de que eu estava diabético. Me levou para o hospital, foi feito o diagnóstico, sem que eu tivesse alguma complicação. Então, rapidamente me internaram, eu fui hidratado, medicado, introduzido insulina e aí a minha vida começou um reboliço. Hoje, em virtude do diagnóstico, eu estou com diabetes há 40 anos. Eu faço uso da minha insulina, minha eterna companheira, que está aqui, né? Ela está aqui, não sai do meu bolso. E hoje eu uso um sensor que mede a minha glicemia 24 horas por dia. Então eu uso e faço a leitura da minha glicemia aqui atrás do braço, um sensor que fica instalado em mim e trocado a cada 15 dias. Esse sensor mostra para mim qual é a glicemia, a gente chama de intersticial, ou qual é a quantidade de açúcar no líquido, na linfa, no líquido do interstício, que é parecido com o líquido do sangue. E com isso a gente sabe quanto está aproximadamente a minha glicemia, o meu açúcar do sangue. E com isso eu vou fazendo meu controle com a minha dieta, alimentação, nem sempre muito regrada, principalmente na época eleitoral, e com o uso dos meus medicamentos. Aos 10 anos eu passei por isso, sempre fui um menino que praticava muito esporte, isso me protegeu. Mas quando chegou aos 19 anos de idade, eu estava caminhando para o exercício de uma faculdade, provavelmente na área de exatas. Meu pai é engenheiro, já foi piloto do Aeroclube de São José dos Campos, e eu falei, eu vou para a área de exatas, fiz meu curso técnico na ETEP, em mecânica, né? E em virtude do meu curso técnico, eu falei, eu vou para a área de exatas, eu manjo de matemática, de física, de química, manjo muito mal de história, de geografia, mas um dia, no acampamento com a organização Mobilização, eu acabei por entender que eu precisava fazer algo para cuidar de pessoas. Eu saí daquele acampamento com uma decisão de que eu iria fazer uma inscrição para a Faculdade de Medicina. Nesse momento, eu fiz a opção de tentar dar a opção de um outro modal, para uma outra linha. Nós estávamos vivendo naquela época, em torno de 1994, uma crise em virtude da presidência do governo Sarney, né? E essa época não tinha emprego, uma recessão grande no país, nós ainda estávamos passando por aquelas transições, cruzeiro, cruzado, real, e em virtude disso não havia emprego. Eu fiz a opção, eu não vou para a área técnica, porque não estou conseguindo emprego, mas eu ia para a faculdade e prestei ITA, prestei algumas faculdades de engenharia mecatrônica, mas depois do acampamento eu pensei, eu vou fazer medicina, vou prestar medicina. E Deus acabou decidindo e falando, olha, é isso mesmo. Você não vai passar nas outras, mas vai passar em medicina. E ali começou uma história de legado, de cuidado de pessoas, de atendimento em saúde, de inúmeras cirurgias, de noites sem dormir, plantões no Natal. Não é simples a vida de médico, mas sempre o olhar de cuidado sobre pessoas sempre existiu, ao ponto de que isso me impulsionou também para a política em 2016. Um guerreiro, né? Um guerreiro desde os 10 anos aí, eu fico imaginando o que você e sua família passou descobrindo isso, né? Mas também, graças a Deus, aí você conseguiu ter o atendimento correto, né? Para lutar com essa doença. E é uma coisa que muita gente passa, né? Muita gente passa. E ver você bem, se cuidando, sabe? Se você não fala, não ia saber. E meu cunhado também tem. O seu é tipo 1. Tipo 1? Meu cunhado também é tipo 1. É grave, mas tem que se cuidar. E na medicina, quais foram as dificuldades que você encontrou?
dentro da medicina, assim. E me conta alguns casos também que marcaram a sua vida na medicina. Sempre tem alguns casos que marcam a gente, assim. Às vezes é duro de contar as histórias tristes, porque isso choca um pouco, expõe um pouco a fragilidade de todos nós. Mas dentro da medicina existem muitas vitórias, né? A medicina me deu grandes possibilidades de trabalho, me deu recursos, me deu a possibilidade de eu ter a minha família, sustentar a minha família, os meus filhos. Então, por mais que haja os problemas, a gente sempre tem que lembrar do amor de Deus e do cuidado dele, trazendo para nós o sustento cada dia. Então, eu não consigo enxergar como duro. Não existe trabalho que não seja duro. Todo trabalho é duro. Até um cara que fez faculdade de turismo. Tem uma hora que ele não aguenta nem ver, nem pensar. Ai, meu Deus, eu quero ficar em casa. Todo mundo vai ter os seus problemas relacionados ao trabalho. O trabalho, ele dá trabalho, né? A não sei que você vai querer viver a vida de Marajá tranquilamente, sem exercer o seu papel, mas a medicina, ela me deu tudo aquilo que eu pude construir. Agora, vamos lá, existem diversas histórias que me mostraram e me fizeram enxergar que o ser humano, ele não é apenas um corpo, ele na verdade é mais complexo do que isso. Ele é um corpo, um físico, ele é uma mente, mas eu como cristão não posso esquecer, né, do espírito. Então, corpo, alma e espírito. E os três são muito interligados. E quando você mexe em um, você mexe no outro. Quando o meu físico dói, quando eu tenho dores, isso afeta a minha alma, o meu entendimento. E isso altera como eu enxergo também Deus, o cuidado de Deus. Então, de todas as formas, essa visão global de corpo, alma e espírito, assim como é o nosso Deus, que é um Deus trino, e fomos escritos ou desenhados e feitos à imagem e semelhança dele, para mim é muito notório. A vida na área da saúde nos traz esse tipo de visão. Uma pessoa que ela é massacrada pela alma, vamos lá, uma criança que ela é abusada ou que ela recebe o tempo inteiro afirmações de depreciação da sua vida, ela é xingada, ela é maltratada. Naturalmente, quando ela ouve isso entra para o cérebro dela através do ouvido, vai para uma região que chama sistema límbico, que é uma região mais central do cérebro, e ali ela vai estimular conexões, como se fosse um pendrive. E à medida que aquilo é estimulado, ligações entre células vão sendo feitas, novas ligações. Por isso que a gente fala sobre neuroplasticidade. O que entra pelo meu ouvido é capaz de mudar as proteínas do meu cérebro. Então a nossa mente começa a modificar. Quando você estimula uma criança a ser a melhor, quando você traz educação, traz a ela arte e cultura, ela começa a fazer interligações que vão melhorar o entendimento dela como pessoa, fazendo novas ligações celulares e que vão dar para ela uma melhor condição de, no futuro, ser uma pessoa mais completa. Em qualquer momento que ela for extremamente massacrada, aqueles hormônios lá do cérebro vão ser alterados e as ligações também assim serão. Isso é para dizer para vocês que quando eu mexo, quando eu falo, né? E Deus, ele disse, haja luz, através da fala dele, ele modificou, ele trouxe mudança, ele formou o mundo. Olha como nós somos tão parecidos com Deus. Quando eu digo isso, eu mudo o cérebro e a mente de uma pessoa. Eu mudo o tamanho do cérebro de algumas pessoas. Se uma pessoa que é extremamente massacrada na infância, ela pode não desenvolver a região ou a parte sócio-intelectual dela a longo prazo. Então, através da fala, nós modificamos o cérebro. Olha só, a alma modificando o físico. E da mesma forma,
quando eu digo ou falo alguma coisa para alguém, eu posso trazer para ela vigor e relacionamento com Deus. Eu posso modificar o espírito, eu posso mudar realmente o entendimento dela na parte espiritual. E todos os três estão interligados. Não dá para eu entender a pessoa como apenas física. E isso vai se aprendendo durante a medicina. Nem todo mundo que é médico tem essa visão global. Eu acho que isso é um dom de Deus. Muitas pessoas que trabalham na área de saúde acabam enxergando isso. E hoje eu entendo que uma das coisas mais bonitas da medicina talvez seja o entendimento do quão parecidos nós somos com Deus. Tem tantas coisas para falar de medicina, sobre hormônios, sobre como Deus age através das nossas vidas. E por isso que quando a gente fala sobre cuidar do corpo dentro da igreja, também tem tudo a ver com o cuidado também da nossa alma e também do nosso espírito, porque não dá para andar separado. Precisamos cuidar do corpo também. Ele é o templo, né? Ali, então eu preciso entender a globalidade do ser humano. E a medicina me possibilitou essa visão. O cara já gravou, faz os cortezinhos amanhã, já tem um conteúdo, vou postar pra você aqui, tem um monte de conteúdo, começa a alimentar a rede social. É o papo que o Marçal tá fazendo. O cara tá postando 15, 20 vídeos por dia, dos cortezinhos das entrevistas. Colocar em podcast, não, eu quero pra rede social, pro Instagram. É isso, eu quero os cortes pra ali, os cortes simples, básicos, e vai que um desses viraliza. E aqui, no AlugaCast, você tem tudo isso. Quer saber mais? Clica aqui e fale direto com a gente. E você escolheu duas áreas que é muito difícil, né? As pessoas acreditarem em Deus e também se manter convicto nessa transição. Que eu digo... Porque na medicina o pessoal às vezes chega a ser cético, né? Muita gente não acredita, como também na política. E você escolheu essas duas áreas e eu vejo você fazendo diferença nas duas áreas. Como que é pra você, assim, se manter firme? Eu creio que deve ter tomado muita porrada, né, nesse meio tempo aí, tanto na medicina, por você se manter convicto da sua fé, como também na política. Como que é pra você, assim, ir na contramão disso tudo? Olha, essa visão sobre um posicionamento talvez longe de Deus dos médicos, existem duas situações, né? Primeiro, a maioria dos médicos, eles afirmam que creem em Deus. Mas assim como a maioria das pessoas, elas não querem ser obrigadas a fazer tudo aquilo que Deus manda. Sim. Aí é um pouco diferente, porque eles acreditam em Deus, mas não querem vivenciar relacionamento. Vamos lá, eu acredito em Deus, Deus, você é bom para mim, cuida de mim aí, mas deixa eu cuidar da minha vida. Cuida de mim, mas deixa eu tomar minhas próprias decisões. Eles não têm coragem de dizer que não acreditam em Deus, e eu acredito que acreditam, que creem, mas, como a própria a Bíblia fala, até os demônios creem. Sim. O que eu faço qual é a decisão que eu tomo acreditando em Deus, que eu quero que Ele cuide e que Ele controle a minha vida, que eu faça a vontade dEle. Então, existem duas situações. Eu creio que a maioria dos médicos e os meus colegas médicos, todos creem em Deus. Muitos tementes a Deus. Mas a vida corrida depois eu vejo isso com Deus, deixa eu tocar aqui, porque a vida é muito rápida, passa muito rápido. Não dá para eu ficar com o meu relacionamento de todo domingo estar indo na igreja. Então, isso acontece de maneira muito comum. E outra é que dentro da política, eu não creio, eu acho que eu não tenho nenhum colega parlamentar, enquanto eu estava vereador, que se dizia ateu. Mas da mesma forma, a política é um ambiente de poder. E o poder, ele pode cegar. E para que você quer o poder? Para que você quer o peso da caneta? E se você quer simplesmente para o status e o domínio, Deus talvez não esteja mesmo dentro desse local, ou não estará com você. Mas se o seu papel é o poder para trazer dignidade e favor a quem mais precisa, eu acredito que o olhar de Deus e o cuidado de Deus é o mais próximo. Da mesma forma, não vivemos um tempo onde temos uma geração vindo aí que é muito
que não acredita em Deus. Mas essa geração minha, na casa entre os 30 e 50 anos, por aí, é uma geração muito temente a Deus. Sim. Crê em Deus, mas muitos não querem o compromisso de viver uma vida ao lado dele. Eu acho que talvez seja mais isso. A gente convida ele pro carro, né? E deixa ele no banco do passageiro, sendo que ele que tem que ser o piloto e a gente tem que ficar no banco do passageiro. Verdade. E falando agora, a sua esposa também é médica, né? E como concilia, sabe, essa vida, essa rotina aí? Agora você, além de ser médico, porque continua sendo médico, né? Político e sua esposa médica também. Como que é conciliar? Como que é a sua vida? Por trás de um grande homem sempre existe uma grande mulher também. Então, fala um pouquinho do seu casamento, um pouquinho de como é com a Graziella, né? Com a Regina, a Graziella é a minha a mais velha, o Rodrigo do meio e a Laurinha, é a pequenininha. Me fala um pouquinho como que é essa rotina aí de ser pai, político, a esposa médica, como que é? Olha, às vezes um pouco chata, em virtude de que sempre nos plantões, quantas vezes eu passei Natal fora de casa? Quantas vezes em algum feriado eu não podia estar? Há muitas viagens que aconteceram de férias, eu tive que retornar para fazer um plantão. Às vezes ia para a praia, a família ficava, eu voltava para São José e fazia um plantão. A vida médica, como profissional liberal, ela é dura porque se você não está no serviço público, se você não é um CLT, você não trabalhou, não ganha. E eu sempre fui um profissional liberal, então eu tinha que sempre colocar na balança quantos dias eu consigo tirar de férias, porque naquele momento eu não só deixaria de trabalhar e ganhar, mas também gastaria. Sim. Então não é muito simples. E a vida com 2 médicos, um entende o outro. Mas também é igual plantão. A gente tem que fazer uma escala, às vezes. Quantas vezes com as crianças pequenas, a Regina ia de plantão, eu não podia colocar o mesmo dia de plantão. Então, eu ficava em casa com as crianças enquanto a Regina ia para o plantão, por exemplo, em Jacareí. E vice-versa. Chegou um tempo onde eu pedi, Regina, para de dar plantão noturno. Eu quero que você fique em casa. E se precisar alguém dar plantão noturno, que seja eu. Então eu ia, fazia os plantões e a Regina trabalhava durante o dia e à noite sempre estava em casa. O papel da mãe, a presença junto com a família, o cuidado da casa. Cuidado da casa, eu falo agregar os filhos debaixo da asa, é um papel essencial feito pela mulher. E o marido, a obrigatoriedade de buscar ser o sustentador, aquele que traz o cuidado, sem a obrigatoriedade de que minha esposa traria esse recurso, ela exercendo o seu papel, eu sempre entendi que a responsabilidade do cuidado e do recurso seria meu. Então eu tinha que pagar o preço. Isso exigia quantas vezes ficar de plantão, ficar longe da família, mas para que ela pudesse estar sob o meu cuidado e da mesma forma as crianças. Muito, muito legal. Tá sendo um prazer conhecer você, a sua história. Eu tava ontem lá em casa com a minha mãe, a gente tava vendo o seu Instagram, né? E aí eu perguntei pra minha mãe, falei, mãe, por que uma pessoa renomada, uma pessoa consolidada, uma pessoa até bem financeiramente, por que uma pessoa para passar por isso, sabe? Política, essa loucura. E aí eu falei, por quê? Ela respondeu assim, porque é uma missão, filho. Deus às vezes dá uma missão para as pessoas cuidar e às vezes a gente não entende. Porque seria muito confortável para você ficar só como médico, na sua zona de conforto, vamos dizer assim, sendo que não é, né? Ser médico a gente já sabe que não é. Mas por que sair da medicina e ir para a política? O que te chama? O que te atrai para isso? Por que você vê que você fala, não, eu vou mudar, que eu já vejo que tem muita mudança, você tá balançando aí muita gente que não acreditava, eu creio que você vai conseguir, se não vencer no primeiro turno, mas ir pro segundo. Então, por que sair dessa... Explica pra gente aí, porque eu vejo como propósito, né? Você sair para cuidar do povo. E por tudo que você falou até agora também, você sempre cuidou, né? Cuidou da família, cuidou dos outros, sempre colocou a vida dos outros e entendeu que é servir, né? Eu brinco que quem não vive para servir não serve para viver. Eu acho que as pessoas que vivem para si, elas, na verdade, elas
entram também num quadro de ansiedade e depressão. Elas passam por questionamentos sobre qual é a prioridade da minha vida, por que eu estou aqui? Essa é a grande pergunta da humanidade, por que eu estou aqui? É verdade. E quando você começa a notar que o seu papel é o serviço, é o lavar os pés, quando você nota que esse é o seu papel, não há dificuldade. Existem problemas, a gente passa de tempo em tempo, a Bíblia foi bem clara que teriam perseguições, Sim. mas que tem de bom ânimo. A Bíblia fala, eu venci o mundo. Então eu vejo que eu não posso deixar de cumprir o meu chamado. Quem deixou de cumprir o chamado? Jonas. Quando ele deixou de cumprir o chamado, Deus decidiu que ele ia ter que cumprir o chamado. E aí a história fala sobre o fato de que veio e ele foi levado para onde tinha que ser, mesmo debaixo de duras penas, com aquele peixe que o levou até lá. Mas porque ele não aceitou a orientação de Deus. E muitos de nós não aceitam o apontamento de Deus para a tomada de uma decisão como essa. Nunca será ruim ou nunca será uma coisa sem importância quando você toma a decisão de fazer a vontade de Deus. Então, por mais que hajam duras penas, sofrimento por um tempo, logo depois a gente passa por aquilo e fala, opa, agora eu entendo. Mas esse entendimento, ele vem posteriormente. Atualmente, hoje é um dos tempos mais difíceis para mim. Eu estou no meio de uma campanha majoritária. A gente fala campanha majoritária, é aquela campanha para quando você sai para prefeito. Num play, né? Num momento onde nós temos, a princípio, entendido pela população, 3 candidatos da direita em São José dos Campos e um candidato da esquerda. E aí, qual é o propósito, qual é a missão daqueles que colocaram o nome à disposição? É o poder pelo poder, é o poder, é a missão pelo cuidado de pessoas. E aí precisa a gente colocar na mesa qual é o histórico de vida, quais são as decisões daquela pessoa, quais são as suas capacitações e, indiferentemente de quem vai, sempre estar à disposição de cumprir a vontade de Deus. E aí, por meio do pleito democrático, a gente coloca o nome à disposição. Eu não deixo de ser deputado concorrendo, mas eu faço uma pergunta à população. Qual é o tipo de cidade que você espera? Quais são as suas maiores dores? E diante da maior dor, que hoje é a condição de saúde, eu entendo que tenho muita experiência para poder trazer um olhar diferente. E outra, mas por que o médico? Você acha que como médico você está apropriado para cumprir o papel de prefeito? Um prefeito e um médico têm coisas muito parecidas. Um médico, ele cuida de pessoas, né? Então, o primeiro P, cuida de pessoas. Um prefeito também da mesma forma. Um médico, ele precisa salvar pessoas, às vezes na situação de saúde mais crítica. O prefeito também. Ele precisa empenhar recursos, salvar pessoas de situações de risco, cuidar da infância, daqueles que estão sob risco de abusos, na sua moradia. Então, em tantas áreas ele é um cuidador de pessoas. Mas o segundo P, que eu diria, talvez, ele é um gestor de projetos. O médico constrói projetos, seja no seu consultório, no atendimento. Quando ele atende um paciente, ele está fazendo uma construção de projeto. Ele segue um projeto de protocolo estudado, desenhado, para trazer um resultado. E quando isso acontece, você chama isso de performance. O médico tem performance, um prefeito também. Ele não pode ser um cara que senta na cadeira e não traz resolutividade. Então, eu diria pessoas, projetos e performance. Os dois vão ter que ter essa característica. Mas, acima de tudo, tem que ter propósito. O propósito sempre será
cuidado de pessoas e da cidade. Os dois têm que ter esse tipo de entendimento. E a experiência como médico e como homem público, por 8 anos, homem público, por 24 anos como médico, me deu um arcabouço e conhecimento suficiente para enxergar muitas dores que acontecem na cidade. O papel agora é ouvir, diagnosticar e resolver. Esse é o papel do médico e também do homem ou do gestor público. Muito, muito legal. Você foi vereador 2 vezes, né? Exatamente, 2 mandatos aí. 2 mandatos. E você implementou alguma coisa, alguma ideia? O que você fez assim de diferente que você pode contar pra gente nesses 2 mandatos seus? As minhas bandeiras principais, como no exercício do mandato de vereador, estavam ligadas ao atendimento de emergência, ao cuidado do hospital, tanto que eu fui um dos implantadores do Resgate Saúde e eu e mais o Dr. Fernando, fizemos a atuação da implantação do SAMU em São José dos Campos, que acabou por se estender pela Consavap no atendimento do SAMU em Jacareí. Que legal. Então, o SAMU de Jacareí tem a ver com o início do SAMU, via Consavap. Então, eu e o Fernando fizemos a implantação. Agora, quando a gente fala de implantação, de projetos, desse tipo de cuidados em saúde, eu lembro que tem muitas outras coisas que a gente pode fazer, como, por exemplo, em São José, apesar de não ser uma pauta de vereador, mas eu fiz um projeto juntamente com o antigo Provisão, a Urban, a Prefeitura e o Banco de Olhos de Sorocaba, para fazer a captação de córneas na cidade de São José, e isso acontece desde 2017. E esse projeto faz com que toda pessoa que venha a falecer, que tenha falecido por alguma patologia não infecciosa, que tenha no seu diagnóstico a possibilidade da captação da córnea, há uma abordagem com os familiares e uma equipe que vai fazer a captação da córnea para futuro transplante de córnea. Essas captações que acontecem em São José dos Campos possibilitam ter esse material para realizar a cirurgia de transplante de córnea em uma boa parte do estado de São Paulo. São José dos Campos, Jacareí, Ribeirão Preto, Campinas, e uma parte dessas córneas são enviadas para São Paulo. Ao todo, nós já captamos quase 10 mil córneas desde 2017. Isso quer dizer que, tirando aquelas que não puderam ser utilizadas, em torno de 6 mil pessoas foram beneficiadas, voltando à visão. E isso é um projeto de legislador, de vereador? Não. Seria um projeto mais de executivo. Mas eu tive a oportunidade de conseguir botar isso em prática. O que me fez fazer isso? Meu conhecimento médico. Então, hoje eu acredito que o papel de legislador, fazendo projetos de lei e fiscalizando, é extremamente importante. Mas para que eu possa impulsionar ações e projetos de saúde pública, cuidados da cidade, eles poderão ser melhores se eu estiver trabalhando como executivo. Por isso eu coloquei meu nome à disposição. Porque transplante de córnea, instalação de desfibriladores para parada cardiorrespiratória em locais com grande quantidade de pessoas em São José, projetos de ampliação do atendimento de saúde mental. Existem muitos outros projetos que puderam ser colocados em prática, mas tem muito mais coisa que pode ser implantada utilizando diversas mãos, porque a política é feita a muitas mãos. Então, tem como a gente agregar forças com muitas outras pessoas e trazer dignidade e cuidado na cidade. Sensacional. É muito bom saber isso. Já pensou 6 mil pessoas voltando a enxergar ou tendo a sua visão restaurada? É sensacional. E me fala um pouquinho do seu plano de governo para agora, para São José aí, como prefeito de São José. O plano de governo ele precisa ser construído olhando primeiro as dores. O médico faz isso, né? Sim. Primeiro eu tenho que ouvir. Se o médico... Todo mundo reclama quando o médico ele fica de cabeça baixada, escrevendo sem olhar para o paciente. Como se não fizesse com ele o vínculo, e é verdade. Primeiro, há a necessidade de fazermos o vínculo, o entendimento sobre as dores. E a gente fez isso desde o começo do ano.
eu e a vereadora Dulce Rita, estamos nos reunindo com diversas pessoas, autoridades, especialistas em diversas áreas e eixos, ouvindo as queixas da cidade, documentando tudo isso e, em cima dos problemas, construímos planos de governo para atender essas demandas. Então, foram mais 130 reuniões até a construção do plano de governo, mais de 5.400 pessoas ouvidas. Toda segunda-feira a gente ouvia especialistas de diversas áreas, seja do desenvolvimento social, da saúde, da segurança pública, do desenvolvimento econômico, falando sobre inclusão, falando sobre cultura, falando sobre esporte. E, diante de tudo isso, construímos esse plano. É o plano de intenções para com a cidade. Esse plano está à disposição para ser baixado lá no site. E ele tem o nosso compromisso com a cidade. Nós somos os primeiros a apresentar planos que falam sobre ampliação do atendimento de saúde com o desenvolvimento de um hospital vertical, com 5 andares, ao invés de fazer uma manutenção desse hospital horizontal, que é o Hospital da Vila Industrial, que não tem mais grandes condições de ampliação. Então, tudo isso está dentro do plano e mostra a nossa capacidade de enxergar os problemas da cidade e buscar soluções que, às vezes, outros não tiveram anteriormente. Mas está tudo disponível para quem quiser baixar. Legal, você que está assistindo aí, vá lá ver e tire suas dúvidas. Eu sei que sua agenda é muito corrida, né? Daqui Sim. você tem um outro compromisso. Mas, para finalizar, fala para mim, doutor Elton, por que o povo de São José dos Campos tem que votar em você? Aí fala olhando para aquela câmera ali, para falar direto para eles. E desde já eu agradeço também a sua presença por ter vindo aqui no Fala Vale Podcast. Espero que você tenha gostado. Também. Gustavo. Obrigado. O pessoal, a gente tá muito feliz com... Achei incrível a com você ter estrutura, é vindo. muito bom aqui. Vocês montaram toda uma estrutura para fazer a produção desse podcast. Vocês estão de parabéns. Obrigado. Tem investimento, faz com bastante excelência. Então, Muito parabéns a tudo que vocês têm realizado. Falando sobre o porquê, os porquês são simplesmente porque São José dos Campos é a cidade que eu amo. Eu ali nasci, eu cresci ali, estudei, me formei médico, ali eu constituí família. A cidade me escolheu como representante em 2 mandatos de vereador e a maioria dos meus votos para deputado também vieram de São José dos Campos. Eu cresci e ampliei a minha visão de cidade. Enxergo hoje demandas que são extremamente difíceis ou problemas onde falta um olhar do poder público para com pessoas que estão desassistidas. E aí, quando eu vejo isso e tendo recebido da cidade tudo isso por meio de Deus, eu não tenho como ficar omisso. Eu preciso colocar o meu nome à disposição. E eu pago um preço de, às vezes, sofrer, porque seria mais fácil eu manter como deputado, mas eu creio que é importante não só para mim, é importante para mim, para os meus filhos, para a minha família, para as próximas gerações, para cada um dos cidadãos de São José dos Campos, para que a gente não passe por problemas no futuro. Hoje nós temos uma cidade que de arrecadação temos hoje 2 bilhões e 810 milhões até o dia de hoje desse ano. Mas já estão empenhados cerca de 3 bilhões e meio. Nós já estamos com um déficit, talvez em São José dos Campos, que gira em torno de 800 milhões só esse ano. Será que nós vamos dar conta dessa arrecadação dos nossos compromissos? A cidade, como ela está o compromisso do uso do dinheiro público em obras que não trouxeram o resultado da maneira como deveria dar? Um exemplo disso é a nossa ponte estaiada, que hoje acabou não sendo resolutiva nas demandas de trânsito ali. Extremamente bonita, mas pouco funcional. Isso ficou muito claro para todos. E existem outros projetos, outras ações. A falta de transparência
da cidade também precisa ser comentada. Uma cidade que hoje, entre todas as cidades com mais de 50 mil habitantes do Brasil, nós temos 655 cidades. Dentre essas, nós ocupamos o lugar 458. Nós somos uma cidade pouco transparente. Muito recurso, pouca transparência. São dois ingredientes, quando colocados juntos, muito perigosos. A falta de transparência e a arrecadação alta, porque isso pode gerar desvios de conduta. Então, a gente precisa melhorar e entender que a cidade ela precisa ser gerida como uma empresa. E quando eu falo isso, a minha pergunta que vai é: qual cidade você espera? E eu me coloco à disposição para ser exatamente o servidor da cidade, de ser contratado pela cidade, para ser o gestor, o prefeito. Eu coloco a minha vida à disposição e a única coisa que eu preciso é que as pessoas me deem o crédito e o voto para que a gente possa trazer a realidade e novas realizações para a cidade. E aproveitando aqui, fala qual que é seu Instagram pro pessoal seguir você, e já fala pro pessoal voltar para você aí, o seu número, 44, né? 44 tá difícil, né? 44. É um número fácil de gravar. Hoje eu sou do União Brasil. Não comecei no União Brasil, mas hoje é o partido que me deu a possibilidade da manutenção e permanência do meu mandato como deputado. E o meu Instagram é dreltonjr, né? Eu vou, inclusive, talvez convidar você para entrar lá, ver um pouco das minhas propostas que estão lá com o meu plano de governo. E, em virtude disso, a gente sempre está disposto a receber demandas, entender aquilo que precisa ser mudado, e daí vale a pena você participar, mandar sugestões. A gente quer mesmo ouvir o clamor da população, as necessidades e trazer resolução para a nossa população. Eu agradeço. Gente, que bate-papo incrível. Quero agradecer aqui a presença de todos. Compartilhe esse vídeo, mande para outras pessoas, principalmente você que mora em São José, sabe? Compartilhe. É um cara que eu conheço, que eu confio. E eu espero que você aí compartilhe mesmo e conheça um pouquinho a história do Dr. Elton. E Deus abençoe. Muito obrigado por tudo aí. Fala Vale Podcast. Assim a gente encerra mais um episódio. Até a próxima. Obrigado.